Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente está aqui com dois ilustres convidados para estar compartilhando o conhecimento deles, a trajetória deles dentro da religião de matriz africana. A gente vai falar sobre dança, sobre as cantigas, sobre os instrumentos, sobre a ritualística dentro do candomblé. Eu quero chamar agora para falar um pouquinho com a gente o Wallace Neves e o Olá, Peterson. Queria que o Wallace pudesse se apresentar um pouquinho para o pessoal. Você pode falar com o pessoal ali um pouco sobre se apresentar, sobre quem é você, quem é o Wallace Neves. olá gente, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou o Wallace Neves, eu sou iniciado, sou confirmado na religião, né, no candomblé. Inicialmente, eu vim de Quito, né, vim do Axé ao Pofongá, fui iniciado em 1991, né, meus orixás são Oxóssi e Ansan, só que eu fui apontado por Logum-Edé, então eu sou Ogã de Logum-Edé, né, sou Alabê de Logum-Edé. E nessa minha trajetória aí toda, eu tive altos e baixos dentro da religião, né, sobre idas e vindas, acabei me afastando da minha casa e encontrei refúgio na casa de Manjussara de Iemanjá e tomei axé na casa e hoje eu faço parte do EFON, né. Peterson, quem é o Peterson? Sou o Peterson, tenho 27 anos, fui iniciado no Candomblé também por Orixá Omolu há 16 anos, sou filho de André de Omolu, permaneço com meu pai até hoje, do Axé Efon. Então você tá há 16 anos. Você tá? Há 33. 33 anos, são praticantes da religião. Afirmativo. E quando que começou essa sua relação com a religião de matriz africana? Como é que se deu o primeiro contato com a religião? O primeiro contato veio no candomblé com a iniciação da minha mãe em 1986. Não, desculpa, 1982. Eu tinha 6 anos de idade, né? E a minha mãe se iniciou para o Orixá Oxum e foi o meu primeiro contato com a religião, né? Eu praticamente passei o preceito junto com ela, aquelas coisas todas, porque eu não podia. Meus pais eram separados na época, então não tinha como eu estar junto, estar fora, né? Tinha Uhum. que estar junto com a minha mãe. Então, foi meu. Não, eu digo para as pessoas que eu fiz o caminho reverso. Normalmente as pessoas começam pela Umbanda, têm o primeiro contato com a Umbanda e depois, né, conhecem o Candomblé. Eu não, eu entrei direto. Meu primeiro contato foi com o Candomblé, né? A bem da verdade, eu não tinha aquela curiosidade. Eu achava tudo muito bonito, muito legal, né? Ia muito pra festa de erê, via lá as coisas todas, os santinhos tudo bonitinho. Não entendia muito, criança, né? Então eu só ia mesmo para acompanhar minha mãe, né? Aí, com os meus 15 anos, teve aquela coisa toda de ser suspenso, ser apontado, eu não sabia o que que era, tanto que logo depois do cerimonial eu perguntei: "O que que aconteceu ali?" "Ah, você foi suspenso, Ogã." "O que que é Ogã?" Sem Precisa entender Não absolutamente sabia nada da. exatamente. Aí me explicaram assim, né, por alto, deram aquela explicação bem básica. Eu disse: "É, eu quero ser esse negócio aí." Eu gostei. Aí foi aonde eu entrei de cabeça e procurei aprender qual era o meu lugar dentro da religião. Hoje a gente vai bater um papo aqui para falar sobre o atabaque, né, o ritmo dos orixás. A gente tem um episódio também do nosso bate-papo que a gente fez com o Peterson também, falando sobre a dança dos orixás. E no bate-papo com o Peterson, a gente falou muito sobre isso, né? Que não tem como falar sobre a dança sem falar sobre o atabaque, sem falar sobre os ritmos e, consequentemente, sem falar sobre as cantigas. Então, só para a galera que está acompanhando a gente, né, entender que a gente vai estar falando aqui sobre essas três pautas que não dá para É desassociar, né? intrínseco, né? Está intrínseco o ritmo, a cantiga e a dança. E aí eu queria te perguntar em que momento
dentro da religião, você teve, quando que teve início essa sua relação com o atabaque, com você foi suspenso Ogã, confirmado, e quando que começa esse lugar aí de Então, começa praticamente uns 6 ou 7 meses depois que eu fui confirmado, depois de, né, da minha apresentação à comunidade. Porque eu comecei a conhecer, comecei a aprender, começaram os ensinamentos, né? Ah, você é Alabê, você é orgã de canto e toque, então você tem que aprender. deixa eu Hoje, só fazer uma observação para a galera que está acompanhando a gente, ser suspenso Ogã, ser apontado para Ogã, confirmado para Ogã, ainda tem também esse lugar de entender qual é o lugar que esse Ogã vai ocupar, qual é a exatamente, função, porque não é não é padrão, não né? é padrão. Não é padrão. O orixá escolhe, né? Você é escolhido pelo orixá. O orixá sabe, ele sente. Essa pessoa não tem o dom do transe, não tem o dom da incorporação. Seja homem ou mulher. O homem é o Ogã e a mulher é Ked, né? Então o orixá escolhe através do oráculo, né? Através do jogo de búzio, é que vai saber qual é a função desse Ogã, dessa Eked, né? Eu, perto da minha iniciação, eu nunca tinha aberto um jogo, nada disso, né? Como eu falei, eu ia por diversão, eu era criança, né? Então, quando passou o negócio a ficar mais sério, aí houve, né, a consulta ao oráculo, tudo, né, o zelador que me iniciou, ele disse, ó, você é Alabê, sua função é cantar e tocar para o orixá, né, para o sagrado. E foi aí que eu comecei a tomar entendimento do que era, a dimensão da coisa, e passei a ser mais assíduo dentro da roça, dentro da casa de santo, para poder tomar conhecimento da minha função, saber o que que eu tinha que fazer, quais eram os ritmos que eu tinha que aprender, as cantigas e tudo, né, na funcionalidade da função, né, como é que funcionava a coisa. Começou a pesquisar, estudar, perguntar e receber orientação dos mais A velhos. princípio, não. A princípio, eu tinha que aprender como funcionava na minha casa, certo? Eu acho que esse é o caminho. Porque me ensinaram assim, primeiro você aprende aqui, Uhum. como que você vai fazer dentro da sua casa. Então foi a partir de eu comecei a frequentar outros barracões, porque o Ogã ele não tem, entre aspas, ele não tem uma casa. Ele é feito para cuidar do orixá, seja na sua casa ou seja na casa dos outros, né? Então eu passei a conhecer outras ramificações do Uhum. candomblé, né? Outros segmentos. Como eu fui iniciado em Opofonjá, comecei a conhecer, ter conhecimento do segmento de Engenho Velho, de Cantuá, né? Então, como havia a diferença, e ela não é gritante, mas existe. Ela é bem minuciosa, mas existe, né? Eu passei a conhecer e estudar, além de na minha casa, com os mais velhos de outras casas. Posso fazer uma pergunta? Pode, fica à vontade, Beto. Desses ensinamentos que você foi aprendendo, quais deles vieram primeiro? O da prática mesmo, do toque e canto, assim, ó, você vai cantar isso e é assim que se toca, ou mais teórico, ó, isso se canta para isso, nesse momento, É, o que que você aprendeu primeiro? eu aprendi primeiro a tocar. Ah, sim, na prática. Eu tive que entender o ritmo. E hoje é tudo muito bonito, né? Porque hoje tem escola, hoje tem uma oficina que É, ensina. Não, eu aprendi na prática e a prática era dolorida, né? Eu tomei muita varada de arquidavi na mão, nos braços, ó, tá errado, toca certo, tá errado. Porque isso bom, são 33 anos, né? Vamos dizer assim, a gente não tinha a gama de informações que nós temos eram hoje. outros tempos, né? Então, era muito na oralidade mesmo e na prática, né? Você não tinha essa essa diversificação de informações Informações. pela internet, né? Então, eu tinha que estar lá, eu tinha que estar com, com a mão no instrumento, ó, o ritmo é esse, e ouvir para poder entender. Então, primeiro eu aprendi a tocar, conhecer os toques, o, o que era tocado para que santo, de que forma, o ritmo acelerado, mais devagar, para depois, né, saber o que se era cantado. Ah, sim.
Isso tudo sem uma afinidade pregressa, tipo, você não tinha afinidade com a Nem música, secular, não não, tinha familiar da área musical, nada, nada. nada. Então a sua trajetória, né, como músico, a gente pode, né, colocar Percussionista, percussionista, isso, né, se deu dentro do do candomblé, candomblé, dentro isso, da religião de matriz africana. exatamente, né? Eu acho que eu aprendi a gostar. O ritmo ele é gostoso, né? O ritmo ele é cativante, ele te dá uma energia, e por incrível que pareça, isso é uma verdade. Ele te transmite energia, ele te chama, né? Então, a mim chamou e Uhum. eu fui. E é bacana falar sobre os ritmos, né? Porque a gente tem os toques e tem uma variação ali de toques, né? Exatamente. Pode falar um pouquinho dessa variação de toques que tem dentro do candomblé? Sim. A gente tem. Pode ser que dê alguma divergência de nomes, né? Porque eu aprendi de um jeito, e Uhum, porque isso varia de casa para casa, porque é secular, né? Como eu disse, a nossa religião ela não tem uma cartilha, ela não tem nada impresso de antigamente. Então é tudo na oralidade, é passado de pai para filho e assim por diante, né? Então eu posso dizer que dentre desses toques a gente tem os nomes de Agabi, né? De Agueré, Ilu, Alujá, né? Sató, Batá e esses são o Ijexá, né? São os toques que a gente são usa, mais comuns, né? é, são os usados, né? O Uhum. que a gente usa para ter a festividade, ter a apresentação do orixá, aquela coisa toda, né? Aquela coisa bonita de dança que a gente está acostumado a ver. E aí, para compor esses ritmos, não são só os atabaques. Tem outros elementos, outros instrumentos. Sim, lá atrás eu aprendi, né? Os atabaques, eles têm nomenclaturas. São Uhum. três, né? No seu total. E ele tem uma ordem uma sequência para que se comece, né? Até que todo o conjunto, né, funcione para que a festa aconteça. Nós temos o agogô, ou o gan, como é chamado, né? Que é o instrumento de metal. Uhum. Também se é usado o chequerê, né? Sim. Que é uma cabaça com contas que faz um barulho, né? O Bem, agogô é sempre o primeiro a ser tocado, ele que dá que anuncia que. o ritmo, né? Ele dá a marcação. Antigamente, aliás, antigamente não, né? No segmento do Quito, do Apofujá, que eu como inicialmente disse que, né? Que foi onde eu entrei na religião. A ordem primeiro eu tenho que explicar sobre a nomenclatura dos atabaques. O maior chama-se rum. Ele é o que ele faz a marcação do que acontece na cantiga, Uhum. né? Os atos, ele que chama o orixá para fazer os atos da sua dança. E tem o rumpi, que é o atabaque do meio, né? E o lê, que é o menor. Então, o agogô, o gan, ele faz a marcação, ele faz o ritmo para que, como eu disse, né, no segmento do opofonjá, o lê comece a tocar, que é o menor. Depois a marcação do rum e o rumpi entra em seguida. Já no segmento que eu estou hoje do Efon, é diferente, né? O gan pode começar a tocar ou não, mas a marcação sempre é do rum. É o rum que puxa, é o rum que Uhum. chama para que os outros possam dar continuidade.